Certo, a paz de Cristo a todos. A convite da FTR, dos Futuros Reverendos, eu fui convidado a fazer um vídeo explicando a questão da sola fide, o que é a sola fide, ou melhor, a justificação pela fé, somente pela fé, e se existia alguma base da mesma nos pais da igreja ou em algum teólogo dos primeiros séculos da igreja primitiva. Primeiro, começaremos a falar o que é a sola fide. A sola fide é um termo em latim que significa somente a fé ou somente pela fé. Nós, luteranos confessionais, luteranos ortodoxos, acreditamos que a salvação é somente pela fé, que as nossas obras não interferem na salvação de forma direta. A minha obra não vai ser satisfatória para Deus, tampouco para a minha salvação, mas somente a minha fé. Os católicos romanos interpretam a sola fide de forma literal, que somente a fé 100% é salvadora. Mas temos que dividir algumas coisas aqui. A fé, ela é salvadora para o batismo nos salva, e para a gente aceitar o batismo, ele ser eficiente, é necessário a gente ter fé, tantos bebês, podemos fazer um vídeo sobre isso também. Não só o batismo, como também o sacramento do altar, no caso, a Santa Ceia, a confissão, todos os nossos sacramentos, precisamos de fé, pois é algo que Deus utiliza para espalhar sua graça para a gente, compreende? Então, são duas questões aqui, que eles estão errados. Eles se interpretam de forma literal e não é somente de forma literal. As obras devem decorrer da fé na sola fide, e é isso que acontece. Após sermos justificados pela fé, que isso ocorre no caso no sacrifício de Cristo, lá somos justificados e perdoados pelos nossos pecados. A partir do batismo e a partir do sacrifício de Cristo, a gente é justificado pela fé e as obras decorrem da fé. Boas obras são dons de Deus, porque elas decorrem da fé e a fé provém do Espírito Santo, como diz Martinho Lutero no Catecismo Menor, sobre o credo apostólico. As obras decorrem da fé, a sola fide não é somente a fé, as obras decorrem dela. Então os católicos romanos estão errados em interpretá-la de forma literal. Eu queria dar algumas bases para vocês, pois tudo que eu falo eu sempre pretendo buscar alguma base. Então eu vou citar alguns pais da igreja, tanto do mais antigo para o mais breve, perto da gente. Então eu vou iniciar por Clemente de Roma. E assim nós, tendo sido chamados pela sua vontade em Cristo Jesus, não nos justificamos por nós mesmos, ou por meio da nossa própria sabedoria, ou entendimento, ou piedade, ou obras que tenhamos, em santidade de coração, mas por meio da fé, pela qual Deus Todo-Poderoso justifica todos os homens que foram desde o princípio. Aqui, Clemente de Roma ressalta muito explicitamente a questão da justificação somente pela fé, que nem por obras, nem pelo nosso amor a gente é justificado mediante Cristo, não por isso, apenas pela nossa fé. E agora eu vou citar o mais antigo, de Inácio de Antioquia, do ano 35 ao ano 105. Não vos deixeis enganar pelas doutrinas heterortodoxas, nem por velhas fábulas que são inúteis. Com efeito, ainda vivemos segundo a lei. Se ainda vivemos segundo a lei, admitidos que não recebemos a graça. Não recebemos a graça de Cristo se ainda vivemos mediante as obras, se ainda vivemos mediante a lei, no caso, a lei de Cristo. Não exatamente a lei, mas a lei das obras. Eu tenho outros a ressaltar aqui. O penúltimo, Tertuliano de Carta, no ano 160 ao ano 220, ele ressalta: e assim dizem, o batismo não é necessário, pois para eles a fé é suficiente. Além disso, Abraão agradou a Deus por um sacramento, sem qualquer água, mas de fé. Aqui ressalta novamente aquela questão do batismo, que o batismo nos salva, o batismo ele é regenerador, ele nos salva mediante a fé. Todo caso são coisas posteriores, que têm força probatória, e as consequências prevalecem sobre as antecedentes. Concedo que, em tempos passados, houve salvação somente pela fé, somente por meio da fé. Tertuliano de Cartago enfatiza muito explicitamente a justificação pela fé aqui. Bom, por final, eu vou citar o Gregório de Nissa, do ano 335 ao ano 394. Eu posso citar mais pais na próxima parte, eu irei citar mais pais na próxima parte, que diz: abandonando a curiosidade da mente, Abraão, diz o texto, creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, em Romanos 4:3 e em Gênesis 15:6. E isso diz, o apóstolo não foi escrito para Abraão, mas para nós, pois é pela fé e não pela sabedoria que os homens são considerados justos diante de Deus ou mediante de Deus, compreende-se? Acredito eu que seja isso, eu que se bem breve com vocês, então iremos ressaltar aqui mediante as citações dos santos pais. Os pais enfatizaram que a justificação é somente pela fé, pois as obras decorrem da fé, as obras não são necessariamente necessárias, unicamente para a salvação. Unicamente quer dizer, no caso, que só elas nos salvam, compreende? Que a fé não é a principal obra da gente. E ressaltando que a fé não é obra da gente, é obra do Espírito Santo. As nossas boas obras decorrem da fé, pois são dons divinos, é dom de Deus, digamos assim. Então, acredito eu que seja isso, espero ter lhe ajudado com este vídeo e uma boa noite.